Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e tenho que dar um recado para vocês que a gente vai ficar por um períodozinho aí sem ter as lives ou sem ter aí os vídeos gravados inéditos para o canal. Porém, vocês vão ficar com alguns cortes, relembrando alguns relatos que foram contados ao longo de todos esses anos, ok? A gente vai tirar um tempinho para descansar, tá? Mais ou menos entre os dias 20 de dezembro e 3 de janeiro. Mas vocês vão ter esse conteúdo do canal de cortes. Então, para quem não conhece, já bora conhecer aí o canal de cortes do Histórias Assombradas. A gente faz os ao vivos, né? E todo ao vivo tem ali vários relatos dentro, mas no meio de beijos, de superchats, de conversa. No canal de cortes, esses relatos são separadinhos, tá? E fica mais fácil para você ver e até relembrar relatos que você nem lembrava mais ou ver alguns que você não viu, tá? Então, iremos trazer aí alguns desses relatos ao longo desse final de ano para vocês. Quase como uma retrospectiva dos relatos de todos esses anos atrás. Espero que gostem desse formato e vão lá conhecer e se inscrever no canal de cortes também, ok? Ó, beijos para vocês e fiquem aí com os relatos dos cortes. Aí. Então. Tá. A morta que me pregava peça na fábrica assombrada. Olá, Ana. Olá, assombrados. Me chamo Fulana, tenho 62 anos. Que linda. Carioca, hoje morando em Campos dos Goytacazes. Aos 15 anos, ainda no Rio de Janeiro, meu pai faliu. E eu, vendo a situação difícil, por minha conta, pedi a uma colega que trabalhava numa fábrica de marca famosa na época se ela arrumava uma vaga para mim. A fábrica era uma, não sei, fulana da vida aqui. Fazia sabonete, talco, pasta de dente, colônia. Hoje não existe mais. Pois bem, não demorou e ela chegou com a notícia que tinha uma vaga. Avisei os meus pais e pedi as providências necessárias para tirar a carteira de trabalho e trancar a matrícula na escola. Eu estava no terceiro ano do ginásio, na época, né? Terceiro colegial, enfim, terceiro ano do ensino médio. A fábrica. Bom, uma vez lá dentro, existiam dois prédios. O prédio menor à direita, se subia uma escada que dava para o refeitório feminino, cheio de mesas, com 4 ou 6 cadeiras. Não me lembro bem. Tinha uma estufa onde colocávamos as marmitas, onde era aquecida um pouco antes do almoço, e no fundo tinha uma pequena cozinha. Seguindo em frente, se subia mais alguns degraus e chegava ao vestiário, um grande salão com armários duplos de aço com cadeado, onde trocávamos de roupa para colocar o uniforme. As carreiras de armários ficavam em grandes fileiras, uma de costas para as outras, como paredes divisórias no salão. O meu armário era um de cima, ficava no canto da última fileira que dava de frente para a parede onde tinha os 4 chuveiros, a parede menor do cômodo. Bom, no lado esquerdo, sim, a fábrica. Era um galpão sem fim, onde, entrando à direita, tinham máquinas de cortar tabletes de sabão e outras que carimbavam e davam forma, transformando sabonetes. Ao fundo, no final desse lado, as caldeiras onde se misturavam os ingredientes das massas e onde soube que uma vez um homem caiu lá dentro, morrendo, é claro. O vigia dizia que era comum pela manhã, quando abria o galpão, ver um homem andando no tablado lá de cima, mas ele estava acostumado com isso também. Nos fundos do setor era a parte da química, onde se misturavam as essências. Do lado esquerdo, um paredão enorme, sem fim, que pertencia aos fundos do escritório, que dava de frente para a rua. Tinha apenas um pequeno vão num segundo nível com uma escada de ferro vazada, que levava ao nosso pequeno banheiro, que mais na frente explico melhor. Para chegar ao meu setor,
o de embalagem, a gente tinha que passar por toda essa área enorme onde tinha as caldeiras. As máquinas com esteiras de corte e as máquinas que davam forma aos sabonetes, para então chegar ao espaço que também era enorme, com mesas grandes que recebiam sabonetes embalados de outras máquinas para fazermos os pacotes de dúzias, e no final tinham sabonetes nobres embalados em papel de seda e ao lado onde eram colocados nas caixas de papelão. Deu para entender a distância do banheiro? Nos outros andares eram processados os demais produtos. Agora vamos aos relatos de que me lembro. O tempo foi passando. Fui pegando prática, trocando de mesas. Um dia, aprendendo uma maneira mais rápida de espalhar o papel, a colega que ficava na minha frente disse: "A fulana que trabalhava nesse lugar morreu com o ventilador que soltou dessa parede. Bateu na cabeça dela em cheio. Eu lembro que na mesma hora corri os olhos para as paredes e vi marcas de ventiladores retirados de onde tinham as máquinas. Eu logo pensei que foi por isso que surgiu a minha vaga, porque a outra morreu." Um dia, na hora do almoço, fui pegar minha marmita e encontrei ela aberta e virada com metade da comida caída. Isso nunca tinha acontecido, nem comigo nem com ninguém. Eu fiquei danada, envergonhada. Era fim de mês, comida micha e todo mundo viu. Acharam que alguém esbarrou sem querer. Eu achei um absurdo. Podiam pelo menos colocar a tampa de volta. Ana, eu tinha que pegar o ônibus das 5 da manhã em ponto, pois se eu perdesse, o próximo já passava com gente pendurada na porta. Pois bem, um dia calhou do ônibus passar antes e eu cheguei bem mais cedo na fábrica. Subi ao vestiário e quando estava acabando de me trocar, ouvi uma porta de armário bater. Sabe aquelas portas de aço? E eu perguntei: "Quem chegou?" Silêncio. Achei que a pessoa tinha saído, não liguei. Porta batendo de novo. "Quem é?" E nada. Fechei meu armário, olhei no primeiro corredor. Aí o barulho de porta batendo foi do outro lado. E eu corria para o outro lado e a porta batia em outro. E assim sucessivamente, pelos 3 ou 4 corredores de armários. Eu olhei na porta de saída e vi a senhorinha, que era sempre a primeira a chegar, do outro lado do refeitório, na porta da cozinha, e perguntei: "Dona Fulana, foi a senhora que estava aqui?" E ela respondeu que não, que tinha acabado de chegar. Aí eu gelei. Desci correndo e fui perguntar ao vigia, o tal que via o homem na caldeira. E ele tranquilo disse que só tinha nós duas lá em cima, que devia ser a falecida brincando comigo. Ele estava cansado de ouvi-la subir e descer aquelas escadas correndo, de havaianas, do jeito que ela fazia quando era viva. Para encerrar, lembra do banheiro? Era um pequeno espaço onde tinha um espelho retangular, com 3 cubas e em frente 3 vasos sanitários onde as portas não iam até o chão. Sabe aquelas portas de banheiro que fica com a abertura de uns 25 a 30 centímetros do chão? Um dia me mostraram uma revista da Avon, ou quadrinho, sei lá, e eu fui para o banheiro olhar. Passei o trinco, sentei na tampa do vaso e abaixei a cabeça para ler a revista. De repente, vi 2 mãos femininas com unhas grandes, feitas e bem pintadas, segurar nas minhas canelas e puxar. Na mesma hora eu levantei, puxei o trinco, corri os olhos nos outros 2 banheiros e fui para a escada de ferro vazada e não vi ninguém. Olhei para todo o pátio lá do alto, daquela imensa fábrica. Ana, eu não vi ninguém. Era impossível alguém descer toda aquela escada, correr por todo o salão em tão poucos segundos. Mas ainda assim fiquei tranquila, porque eu vi perfeitamente a cor do esmalte das unhas. Eram mãos normais. Desci, perguntei aos rapazes das máquinas se viram alguém, mas eles não viram ninguém passar e falei que eu ia descobrir a engraçadinha pelo esmalte. Ela não ia me escapar.
Você acredita que eu vistoriei todas as mãos femininas daquele andar? E ninguém, Ana, ninguém usava aquela cor de esmalte. Ninguém. Eu fiquei lá 1 ano e depois eu saí. Aconteceram outras coisas, mas as principais que me lembro foram as que relatei. Desculpe o tamanho, mas achei necessário detalhar as distâncias. Que Deus lhe abençoe e a toda a sua família. Com o tempo mandarei outros relatos menores de outras situações que passei. Manda sim. Muito obrigada pela história, um beijo pra você. Cara, mas imagina você tá no banheiro e vem 2 mãos assim. Não eram mãos fantasmagóricas, nem transparentes, nem. Elas eram mãos bem normais e segurar a canela e puxar. Gente do céu, nunca mais vou no banheiro com outros olhos, né? Com os mesmos olhos, digo. Sempre vou dar uma olhada, meu Deus, se aparecer alguém aqui. Então, cada vez que eu ver um pé do outro lado, eu vou desconfiar. Se é de verdade, é um fantasma. Ai, meu Deus. Credo! Parece aquelas lendas japonesas, né? Do mulher no banheiro. Depois vocês falam que não existe loira do banheiro. Não sei se é loira, se é morena, mas que o povo tem uns banheiros assombrados aí. Tem. Tem até coletânea temática de banheiro assombrado, viu? Deixa eu anotar. Que é O Demônio Disfarçado. Olá, tudo bem? Me chamo Fulana e tenho um segundo relato para contar. Bom, primeiramente, esse relato não aconteceu comigo, e sim com uma conhecida minha. Quando ela nos contou, ficamos espantados, de cabelo em pé com essa história. Ela tem muitos relatos horrendos, mas esse foi o que mais me chocou. A minha conhecida é pastora. No começo do ministério dela, ela fazia frequentemente visitas e cultos nas casas. E teve um dia que uma senhora a chamou para fazer uma oração e um culto dentro do apartamento da filha dela. Pois essa senhora contou que o marido e a esposa brigavam muito. Os filhos eram pequenos e que suspeitava que tinha algo errado ali, mas não falou nada, nem o que era. A pastora então conversou com essa senhora, aceitou o convite e se apresentou até a moça, que até no momento estava segurando uma de suas crianças no colo. Dentro do apartamento, o culto começou, foram feitas orações, leitura da palavra de Deus. Foi como um culto normal. A pastora auxiliou então a moça sobre o que ela deveria fazer em relação ao seu casamento. E ora vai e vem, elas continuaram conversando até determinado momento. A pastora estava prestes a se despedir e a porta de saída do apartamento ficava depois de um corredor. A sala onde elas estavam ficava nos fundos. Então a pastora decidiu esperar naquele corredor e no meio dele havia o quarto das crianças. E no meio desse corredor havia o quarto das crianças, do casal e um banheiro. A minha conhecida, observando bem, ouviu um barulho de chuveiro ligado. E de repente surgiu um homem saindo do banheiro com uma toalha na cintura e outra no cabelo. E ela pensou, bom, esse deve ser o marido dela, né? Mas o homem tinha um semblante esquisito. Tinha algo estranho ali. Sequer a cumprimentou. E olhava para ela com grande fúria. Ele então seguiu seu caminho e adentrou um dos quartos. Nem acendeu a luz. O comportamento dele foi bem anormal, segundo a minha conhecida. E aquele homem não saiu do quarto. Continuou com a luz apagada e não apareceu mais. Então eles se despediram então elas se despediram e ela se retirou do recinto. No dia seguinte, a moça ligou para a pastora para agradecer pelo culto que foi realizado na casa dela, pelos conselhos e orações, e então surge o assunto do comportamento do marido dela aquela noite, que foi estranho. E o que irá acontecer agora irá chocar todo mundo. Mas a moça, na outra linha do telefone, se assusta ao escutar a pastora falando do marido dela.
e que o viu dentro de casa, pois, segundo ela, o marido estava viajando a trabalho. Ele estava fora de casa há 4 dias. E ainda confirmou por ligação que ele estava em outra cidade. Então, quem era aquele homem? Era um demônio disfarçado que estava dentro da casa dela, se passando pelo marido dela? A pastora então se assustou e decidiu urgentemente ir ao apartamento e ungir aquela casa. Então, mas ele era a cara do marido dela? Tipo, era um doppelganger? Ele estava se passando pelo marido dela? Ou não, era um homem? Não acredito que seja um demônio, porque ele estava tomando banho. Tipo, ele saiu do banheiro com a toalha enrolada e foi pro quarto. Eu acredito mais num espírito que talvez, não sei, mas ele tá lidando naquele apartamento como se fosse dele. E às vezes ele não tá contente de ter outra pessoa morando lá. E daí começam as brigas, às vezes, não sei, mas esse espírito tá fazendo com que as coisas não andem bem ali, às vezes até para vocês saírem de lá, para ele ficar lá. Não sei, tem que ver. Vocês não, a pessoa lá do relato. Porque aí eu não entendi. Agora eu não sei se ele estava se passando pelo marido, mas ele ia se passar pelo marido para quê? Para pastora? Porque para a esposa dele não podia se passar pelo marido dela, porque ela sabia que o marido estava viajando, então qualquer coisa que aparecesse ali que não seja o marido, você já sabe que é coisa estranha, né? Então você não vai dar barda, não vai dar lado, né? Então eu não sei se seria um demônio, mas penso sim num espírito de alguém que não sei qual é a história do apartamento. Quanto tempo? É primeiro aluguel? Comprou apartamento novinho? Ou já foi de alguém esse apartamento? Outras pessoas alugaram? O que aconteceu por ali? Às vezes até, talvez, não sei se acontece isso, de algum espírito se ligar a pessoa em algum outro lugar e vir acompanhando e ficar ali. Tipo, gostei daqui, rapaz. Essa casa é muito boa. Vou ficar aqui, tomar um banho. Mas espírito vai tomar banho? Talvez, né, se ele não se tocou ainda que não tá mais nesse plano. E a outra tava bebendo cerveja. Não é? Mas aí que tá, esse cara aí no meio aí pode estar causando as brigas ali de alguma forma, com influência. Talvez um tipo de obsessor, vai saber também se não é de outra vida, sei lá, algum obsessor ali de algum jeito, no casal, no cara, na esposa. Não sei se quem era mais afetado era o marido ou ela, ou os dois, de que forma que era isso, então... eu vou contar, depois eu conto de novo. Oi, Ana, boa noite, sou super fã do canal, meu marido e filho mais novo... É ela, o marido e o filho, é isso? Espero que receba meu relato, pois encaminhei esse relato desde 25 de agosto de 2018 e não perco um ao vivo. Quando não dá tempo, assisto no outro dia. E sempre que eu assistia, eu pensava, será que ela vai ler meu relato? Abri meu e-mail, fui verificar a caixa de saída e me deparei que enviei para o endereço errado. Agora espero ter enviado o certo. Acho que foi empolgação por ser a primeira vez que mando o relato. Esse relato é sobre um sonho muito real. O nome do relato é Voltei ao Passado. Vamos ver... É sobre um sonho muito real. Já estão com os nomes trocados. Voltei ao passado através do meu sonho. Vamos lá. Meu nome é Isa, tenho 34 anos, moro em São Paulo e sempre tenho sonhos muito reais. Às vezes, quando acordo e lembro, até anoto em meu caderninho para depois relembrar e tirar alguma conclusão. E tentar sonhar novamente para tentar obter respostas. Tive um sonho recentemente onde eu estava indo para casa de minha mãe e já era noite. Peguei a lotação onde passa na rua dela, como de costume, quando vou para lá. O estranho é que tudo está no passado. As ruas eram estranhas, a padaria era antiga. Fiquei olhando através da janela
como era antiga aquela padaria, sendo que hoje é a mais movimentada do bairro. Os carros em volta eram antigos também. Parecia que eu tinha voltado ao passado. Mas eu, no sonho, estava normal nos tempos de hoje. Quando desci da lotação, as ruas estavam mais estreitas, as casas eram as mesmas, porém mais acabadas e antigas. Acho que você esteve em Sete Além. As pessoas que eu conhecia estavam na rua como de costume e eram como no tempo de hoje. Algumas com vestes daquela época, mas alguns não me reconheciam. Encontrei um velho vizinho, senhor, cumprimentei e ele estava meio que apavorado, dizendo para eu ir para casa logo. Isso era às 10 horas da noite e eu não entendia nada. Esse me reconheceu e ainda perguntei a ele o que estava vendo com tanta muvuca na rua e ele me ignorou, só me ordenou a ir para casa. Quando cheguei em casa, minha mãe olhava para mim e não falava nada, só olhou fixo. E dentro de casa era tudo antigo, como se fosse na época de 1994, por aí. Eu falava com ela para me explicar o que estava acontecendo na rua, porque todos estavam com pressa, naquela correria geral. E a minha mãe, por incrível que pareça, falou comigo, mas não me olhava. Ela dizia que estava vindo uma onda gigantesca e que todos deveriam ficar dentro de casa naquele momento. Olhei para a janela, carros acelerados, pessoas correndo, um pedindo para entrar em suas casas, parecia toque de recolher. Quando a minha mãe me chamou para ir na cozinha comer algo, e eu disse que eu já estava indo. Quando cheguei na cozinha, me vi novinha, sentada na mesa esperando ela para comer. Eu tinha uns 11, 12 anos e eu olhava para eu mesma, porém nova. E tudo que eu mencionava para minha mãe, eu mais nova, eu falava no mesmo instante que eu, as mesmas frases. Se eu abria a boca e falava, mãe, cadê meu prato? A menina da mesa, que seria eu, repetia as minhas falas. Peguei meu celular na bolsa e me assustei ao ver que o meu celular era aquele Nokia preto, tijolão. Nem sei se nessa época tinha esse celular, eu não me lembro. Só sei que estava na minha bolsa e olhei a hora e a data. E realmente eu estava no ano de 1994. No sonho eu fiquei bege, sem resposta e pensando, por que eu tô nesse ano? E eu comecei a observar cada movimento da minha mãe, meio apavorada. Decidi ir para a rua e todos que me olhavam me diziam para eu entrar. Alguns não me reconheciam. Até que fui até a avenida que fica numa travessa da rua dela e realmente vi uma onda gigantesca chegando próximo e os carros no maior acelero. Fiquei assustada, corri para a casa da minha mãe e todos já estavam dormindo e tinha um cadeado muito grande na porta. Entrei, fechei e fiquei ali esperando a onda passar. Peguei novamente o celular e vi os meus contatos todos. Os contatos eram dos amigos antigos da escola onde eu estudava. Que eu me lembro, eu não tinha celular nessa época, e muito menos os meus coleguinhas. Mas tínhamos no sonho, estamos no sonho. Bom, fiquei ali quieta, no escuro, pensando, e só uma frestinha de luz do poste da rua refletia na cortina. Ouvi a onda passar num estrondo. As luzes da rua se apagaram e eu só ouvi aquele barulho de água. Continuei calada e nenhuma gota entrou dentro de casa. Nisso eu acordei muito pensativa e fiquei horas pensando, será que eu viajei para o passado? Estava na cara que sim, mas me pergunto até hoje o porquê. Acredito que seja algum sinal. Será que no futuro iremos passar por essa onda onde eu me assustei ao vê-la em meu sonho? Ana, agradeço por ter contado meu relato. Realmente eu gostaria de saber o que esse sonho significa, mas foi muito real mesmo. Enormes beijos para você, para o Matheus, para pequenos bebês vampirinhos. Eu amo seus óculos e seus cabelos. Tô doida para cortar igual o seu. Agora tô deixando crescer, mas mantendo o undercut aqui, porque facilita bastante, né? E obrigada. Esse óculos aqui eu comprei no Mercado Livre, tá? Não tem marca, nada. Baratinho.
Não sei o que significa, mas eu lembrei de um sonho que eu tive esta noite. E eu vira e mexe, eu tenho um sonho desse tipo. Eu sonhei que eu acho que eu tava em Laranjal, lá na casa da minha mãe. Mas eu tava na praça, lá no centro lá. E aí tava o Matheus, a Penélope, o Vitório, meus pais, tava todo mundo. E de repente começou essa muvuca de gente, uma correria. E eu vi que o tempo tava fechando, tava ficando tudo branco, céu de cinza e sei lá, ia acontecer alguma catástrofe lá, ia acabar o mundo, vinha uma onda, eu não sei o que ia acontecer, mas ia ter uma coisa feia. Todo mundo desesperado, correndo, e eu desesperada. De repente, a hora que eu precisava correr, eu não via o Matheus e as crianças. E eu berrava tanto nesse sonho que eu precisava dele ali do meu lado e das crianças. A gente precisava correr, e aí eu gritava, eu chamava, eu falei, pai, que caramba, cadê? Preciso estar com os meus filhos, eu preciso correr com eles. E aí, de repente, o Matheus surgiu lá, eu falei, graças a Deus. Aí trouxe as crianças e eu falava, eu preciso pôr o canguru, porque aí eu pendurava o Vitório e dá-lhe no pé correr. Não sei se correr ia adiantar, né? E catar a Penélope, enfim, no pescoço, sei lá, mas a gente tem que correr. E vira e mexe eu tenho um sonho desse tipo, que uma vez eu sonhei que a gente tava, eu acho que era, também eu tenho esse sonho, que eu tô numa praia, tem o mar e tem uma parede. A praia, ela não é assim, tem a areia e vai. Tem o mar, a areia e um paredão. E aí vai vir uma onda enorme. E eu tenho que correr. E eu tenho que catar as crianças. E eu preciso correr com as crianças. Só que correr não dá tempo, né, gente? A não ser que você veja que a água retrocedeu muito, a água foi, você corre. Porque o tempo é pouco para vir um tsunami. Mas, né, não tem nada previsto. Então. Mas aí eu sempre sonho, me dá uma agonia ver essa parede, com ter o mar aqui, tem uma parede aqui, porque, nossa, vários sonhos de ter que subir essa parede, passar pro lado de lá, tentar catar o carro, e tentar correr e fugir, e eu sempre fico pensando numa forma de eu estar bem confortável, de eu estar usando algum sapato confortável, ou uma roupa onde eu possa correr, onde eu possa... Né? Eu sempre tenho um sonho assim também. Ou essa noite eu tive um. Ia acontecer alguma merda aí. Não sei se era chuva demais. Eu sei que tava todo mundo desesperado para correr e eu precisava correr com os meus. Não sei. Ou algum significado pessoal seu, né? Não sei, tipo, fique dentro da sua casa, né? Fique sossegada de boa aí na sua, com os seus, que o problema vai passar e você não vai ser atingida, sei lá, alguma coisa assim. Tá, então eu vou lá, meu filho escolheu o seu nome. Meu filho escolheu o seu nome. Meu filho escolheu seu nome. Ai, tá coçando. Achei. Ah lá, boa tarde, Ana. Meu marido te enviou um superchat pedindo para contar o meu relato, mas só depois que eu percebi que não havia colocado o título no relato. Olha lá, tá vendo? Mas agora estou lhe enviando o relato novamente, devidamente titulado. Espero que goste e, juntamente com esse relato, estou te enviando um outro relato bem interessante que se passou com a minha sogra. São 2 relatos curtinhos que dá para contar como bônus. Mais uma vez, gostaria de dizer que sou muito fã do canal, do Vida de Nozes. Muito obrigada. Beijos. Então, vamos lá. Tenho 28 anos, sou de Belo Horizonte. Primeiro, gostaria de dizer que sou muito fã do canal. Parabenizar. Tenho 2 relatos distintos para contar. Não sei se são assim sobrenaturais e super interessantes, mas mesmo assim resolvi contar. O primeiro relato é mais uma experiência que para mim demonstra como é grande e forte a ligação entre uma mãe e seu filho. E aconteceu comigo quando fiquei grávida do meu primeiro e único filho. Já o outro relato aconteceu com a minha sogra.
Bem, vamos começar com a minha experiência. Meu filho escolheu seu nome. Curtiu nada. É médio. Mas vamos lá. Eu nunca tive vontade de ter filhos. Pois sempre me achei despreparada para educar e cuidar de uma criança. Mas depois de 2 anos de casamento, eu engravidei sem planejar. Quando descobri que estava grávida, meio que fiquei desesperada e perdida. Nos primeiros dias fiquei muito preocupada, pensando em como eu iria cuidar de um bebê e seria capaz de dar a melhor educação e mantê-lo vivo e protegido, pois não consigo manter nenhuma planta viva, imagina uma criança. Calma, não se assustem. Respirei fundo e encarei a realidade. Eu também não cuido direito de planta, mas cuido muito bem dos meus filhos. Meu marido ficou radiante. Ele sempre teve vontade de ser pai e sempre foi mais romancista do que eu. Então, enquanto ele pensa em questões mais abstratas, eu penso nas questões práticas e realistas da vida. Por isso, continuei com aquela preocupação na cabeça, até que mais ou menos uma semana depois de descobrir minha gravidez, tive um sonho tranquilizador. Sonhei que estava em um parque desesperada e preocupada. Não sei bem porquê, mas era a sensação que tinha. Até que chegou um menino correndo, me abraçou e disse: "Calma, mamãe, vai dar tudo certo. Vamos ficar bem." Era um menino de aproximadamente uns 3 anos, lourinho e com os cabelos lisos e corte estilo surfista. E eu senti tanto amor e segurança naquele abraço que quando acordei estava me sentindo tão capaz e forte para enfrentar todas as dificuldades e desafios de ser mãe. Daquele dia em diante, o amor e a vontade de ter meu filho em meus braços crescia dia após dia. Desde quando descobri que estava grávida, eu e meu marido ficávamos pensando em vários nomes para o nome do bebê, tanto para a menina quanto para menino, mesmo tendo uma intuição muito forte de que seria um menino, mas nunca chegávamos a um acordo. Até que em uma noite tive outro sonho incrível. Sonhei que eu estava no hospital e meu marido me falou: "Amor, nosso bebê nasceu e ele é lindo." E aí eu respondi: "O que é, amor, menino ou menina?" E ele me respondeu: "É um menino, um meninão lindo, que vai se chamar Arthur." E durante todo esse sonho, eu via na minha frente em uma parede um papel escrito 22 ou 22. No outro dia, quando acordei, contei para o meu marido sobre o sonho. Aí ele disse: "Então, já que ele escolheu, se for um menino, vai se chamar Arthur." O engraçado é que esse nome não havia passado por nossas cabeças antes desse sonho. Depois de alguns dias, fui ao médico para o pré-natal. E a médica me disse que se as minhas contas estivessem certas, a data provável para o nascimento do meu filho seria dia 29 de janeiro. Olha, eu sou do dia 28. Aí eu lembrei do sonho. Será que aquele número que eu via era a data de nascimento do bebê? Mas se fosse, ele iria adiantar uns dias da data prevista, né? Porque aí ele iria nascer no dia 22 de janeiro. Já que eu vi 2 numerais, 2 seguidos. Quando estava com 12 semanas de gestação, fui fazer um ultrassom. E quão grande não foi a minha surpresa quando o médico me disse: "Parabéns, é um meninão. Olha aqui o pintinho dele." Eu não sabia se chorava ou se sorria. É uma enorme confusão de sentimentos. Mas era a confirmação que faltava. O Arthur estava a caminho. Muito bem. Segue a gravidez. Consultas, exames, compras para o enxoval, etc. Sei muito bem. Continuei tendo alguns sonhos com o bebê, mas sonhos comuns. Eis que chega no dia 22 de janeiro de 2016 e nada do Arthur nascer. Aí eu pensei: aqueles números não devem significar nada. E esqueci daquilo. Então chegou o dia 29 de janeiro e nada do Arthur nascer. Mas como eu tinha consulta marcada, fui à médica do pré-natal e aí ela me disse: esse bebê não tá querendo nascer. Vamos ter que marcar uma indução. Aí ela disse que iria dar mais uns dias para ele nascer por vontade própria e marcou a indução para o dia 1º de fevereiro, ou seja, o dia 1/2 de 2016, pois eu havia dito que queria parto normal. Chegou o dia da indução, dei entrada na maternidade às 7 da manhã do dia 1º de fevereiro.
Aí aquela coisa, faz um exame aqui, outro ali, e por aí vai. Eu e meu marido passamos o dia todo na maternidade. A enfermeira vinha e colocava um comprimidinho, passava as horas e nada de dilatação. Cheguei na maternidade com 1 centímetro de dilatação. E depois de 4 comprimidos, continuava com 1 centímetro de dilatação. Quando a enfermeira veio com o 5º comprimido, ela me disse: você não está tendo nada de dilatação. Se continuar assim, vamos ter que fazer cesariana. Vou te dar o 5º comprimido, que é o penúltimo, mas mesmo assim, a partir de agora, você não pode comer mais nada. Para prevenir para uma cesariana, né? Passada meia hora, comecei a sentir as contrações. Minha bolsa estourou e eu sentia como se o meu bebê já estivesse nascendo. Meu marido correu, chamou a médica e falou para ela que o bebê estava nascendo. A princípio, ela não acreditou, pois ela havia acabado de me dar o remédio e não tinha nada de dilatação. Quando ela chegou para me examinar, ela disse: corre, corre, prepara a sala de parto, vamos para lá agora. E se virou para o meu marido e falou: se você quiser ver seu filho nascendo, veste essa roupa correndo e vai para a sala de parto. Graças a Deus deu tempo de chegar até a sala de parto, do meu marido assistir ao parto e tudo mais. Depois que o meu filho nasceu, eu fui para o quarto com ele e foi aí que me caiu a ficha. Ele nasceu no dia 2/2 de 2016. Então os números que eu tinha visto não era 22, mas sim 2 e 2. 2 de fevereiro. Quando Arthur nasceu, ele não se parecia em nada com o menino do meu primeiro sonho, pois ele nasceu com o olho puxadinho e cabelo pretinho e arrepiado. Mas com o passar do tempo, ele está cada vez mais parecido com o menino do meu sonho. O cabelo dele está cada dia mais louro, liso e caído. Atualmente, o Arthur está com um pouco mais de 1 ano e cada dia é um aprendizado e um desafio diferente vencido. Agora, mais do que nunca, entendo quando dizem que Deus não escolhe os capazes, mas sim capacita os escolhidos. E Ele me escolhe para ser mãe do Arthur, e todos os dias me dá força e capacidade para cumprir com essa missão. Bom, foi isso. Não sei se é algo assim sobrenatural, mas foi a minha experiência e gostaria de compartilhar ela com vocês. Sim, é sobrenatural, né, uai? Como que você sonha falando o nome pro teu filho e ainda com esse número? Como que sabe que vai nascer no dia 2/2? É um aviso, é uma... pra te tranquilizar, pra algum ser lá de cima falou, não, ela precisa disso, vamos tranquilizá-la. No meu caso, eu já tava tranquila, então não sonhei com nada. Mas, menina, vai escolher o nome do Vitório. Eu tava vendo que ele ia nascer, eu ia jogar no Uni do Unité. Que nome que vai ser? Porque eu não conseguia decidir. E eu pedi, eu falei, manda um sonho. Olha lá, você mandou, pra mim não mandou. E fica, manda um sonho, me dá um sinal. Aí eu ficava vendo, eu bati o olho no nome, ali naquele livro. Mas eu falava, mas não gosto desse nome. Aí, vamos ver. Até que foi mesmo, a gente decidiu de forma normal. Decidimos o nome. Mas é muito legal, eu adoro essas histórias. Até porque é uma coisa boa em meio de tanta coisa ruim, tanto bicho feio, assombração, coisa, né? É uma coisa boa, uma coisa bonita, um relato bom, certo? Aliás, como curiosidade, para quem quer saber de onde veio o nome Vitório, eu, quando tinha uns 15 anos por aí, eu li... 15, 16 anos, acho, eu li o livro da Anne Rice, Vitório, o Vampiro. E eu lembro que eu achei esse nome tão bonito, tão vampiresco mesmo, Vitório. Né? Me ver aquele homem cabeludo assim, tipo vocalista de banda de metal, sabe? Vitório, o Vampiro. E o livro, eu gostei do livro, tudo. Então ficou aquele nome que me impactou. E aí, procurando o nome, não vinha esse nome na cabeça, até que um amigo do Matheus comentou, põe Vitor. Aí, no que ele falou Vitor, me veio Vitório na cabeça. Eu falei, Vitório, um nome que eu sempre gostei, sempre achei bonito e tal. Aí, eu deixei lá na lista, Vitório. Aí, a gente ficou pensando, podia ser Tobias, podia ser Apolo, podia ser, não lembro mais. E aí, escolhemos por Vitório, com 2 T's. Que chique. E é isso. Vamos ver aqui se tem mais gente falando. Tá.
Mas agora eu vou ler. Será que foi a sereia do bosque? Vamos ver. Olá, Ana, tudo bem? Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Pode ler tranquila, pois os nomes já estão trocados. Este relato que irei contar aconteceu com um amigo da minha prima, praticamente minha irmã, pois fomos criadas juntas. E ela e seu namorado presenciaram também. Bom, somos de uma cidade do interior de São Paulo chamada Casa Branca, uma cidade pequena e muito tranquila. Aqui na nossa cidade existe um horto florestal, onde muitas pessoas fazem caminhadas pelas trilhas, andam de bicicleta, fazem exercícios, enfim. Uma das trilhas do horto dá no bosque municipal da cidade. Nesse bosque existem muitas árvores, playground, mesas para piquenique e 2 ou 3 lagos pequenos. E em um deles, bem no meio, tem a estátua de uma sereia loira, que sempre nos impressionou. Acontece que nesse bosque morreram muitas pessoas afogadas nesses lagos e sempre achamos muito estranho, pois há avisos por todo o bosque que não é permitido nadar naquele lugar. E as águas ali são paradas e tem lugar que dá até para enxergar o fundo. Lembro-me de uma vez, meados de 2002, que chegou um aluno novo na escola. Ele tinha o apelido de Socorro, pois tinha vindo dessa cidade. E devia ter entre 16 ou 17 anos de idade nessa época. Numa manhã, ao chegarmos na escola, ficamos sabendo que ele havia morrido afogado em um lago do bosque, misteriosamente. Parentes e amigos contavam que ele sabia nadar muito bem e não imaginavam o porquê dele ter morrido assim. Contei esses detalhes sobre o local para que vocês possam entender melhor o relato. O que vou relatar aconteceu no sábado de carnaval de 2012. A minha prima e seu namorado sempre tiveram muitos amigos e gostavam de andar em turmas. E como o carnaval de rua estava meio chato naquela noite, eles decidiram atravessar o horto florestal a pé. Como estavam no centro da cidade, decidiram entrar no horto pelo bosque municipal, que tem várias trilhas de saída para o horto. Estavam numa turma de 12 a 15 pessoas e foram conversando, dando muitas risadas, brincando. Chegando ao bosque, sentaram nas mesas de cimento que haviam ali, conversaram bastante e decidiram então entrar horto adentro, por uma das trilhas. Lá no bosque estava tudo iluminado, pois havia postes com luz, porém, assim que começaram a andar para dentro do horto, tudo foi ficando escuro. Tão escuro que precisaram ligar a lanterna do celular para enxergar o caminho. E quando já estavam bem longe ali do bosque, eles sentiram falta de um dos amigos, que aqui vou chamar de Saulo. O irmão de Saulo, vou chamá-lo de Robson, que também estava ali, começou a gritar por ele, e todos voltaram pelo caminho para tentar encontrar o perdido. Gritaram e nada. Saulo tinha desaparecido. Todos já estavam desesperados quando Robson encontrou Saulo atrás de uma árvore, meio que transtornado. Robson perguntou o que havia acontecido e Saulo, olhando para o escuro, disse: "Ela tá me chamando." "Ela quem?" perguntou Robson espantado. "Aquela moça loira ali. Olha como ela é linda." "Mas não tem ninguém ali, Saulo. Pare com isso, vamos embora." "Não, ela tá me chamando para nadar com ela lá no lago do bosque. E eu vou. Ela é linda." Robson e os outros ficaram muito assustados, pois não havia ninguém para onde o Saulo estava olhando. E ele parecia estar transtornado. Nem parecia ser ele a pessoa que estava ali. Insistiram e Saulo mesmo assim queria voltar para o bosque, dizendo que aquela moça ia ficar brava se ele não fosse nadar com ela no lago. O negócio foi tão apavorante que o namorado da minha prima começou a chorar de medo, porque lembraram das mortes misteriosas ocorridas naquele lugar. Juntaram todos que estavam ali e pegaram Saulo à força para o tirarem daquele lugar pavoroso.
Demoraram um pouco, mas conseguiram sair por uma trilha que dava numa rua, e de lá levaram Saulo para a praça central. Ao chegarem à praça, colocaram Saulo sentado num banco. Ele estava imóvel, com os olhos parados. Decidiram perguntar novamente para ele por que ele tinha voltado para trás na trilha, mas ele não respondia nada. Robson então decidiu levá-lo para casa, porque estava muito preocupado com o irmão. No outro dia, quando a minha prima perguntou para o Robson como que o Saulo tinha passado a noite, ele respondeu que o levou para casa, deitou ele na cama, e como só moravam os dois sozinhos na casa, Robson nem dormiu, com medo do Saulo levantar no meio da noite e voltar para o bosque. Depois daquele dia, a minha prima e seu namorado contam que Saulo não gosta nem que toque nesse assunto. Nunca mais falou sobre esse dia. Perguntei a ela se podia ser uma zoeira da parte dele para colocar medo nos demais, mas a minha prima disse que o Saulo não é muito de brincadeiras. É um rapaz sério que não brincaria, muito menos com esse tipo de coisa. Quando a minha prima contou isso para mim, até cogitamos a hipótese de ser a sereia do bosque, que convidou Saulo a ir nadar com ela para afogá-lo no seu lago. Ou uma aparição qualquer, um demônio, vá lá se saber, né? Mas de uma coisa temos certeza, que se o Saulo tivesse voltado para nadar como ele queria, ele ia morrer afogado, como tantos outros jovens que ali também morreram. Bom, Ana, esse foi meu relato, espero que tenha gostado. Enviarei alguns que presenciei em breve. Vou enviar, ela enviou fotos do bosque, mas eu não vou mostrar. Beijos para vocês e os bebês, que Deus abençoe, sou fã do canal. Um beijo para você. Mas não tem foto da sereia, cadê a sereia? Bom, sei lá. Vai saber, né, gente? Vai saber. Vamos ver. Aconteceu na igreja. Olá, Ana e Matheus, me chamo Fulana, tenho 18 anos. Irei contar um relato que não se passou diretamente comigo, mas que estive presente. Era mês do Cerco de Jericó. Para quem não sabe, é uma semana que os católicos comemoram indo todos os dias à igreja. Nesse caso, começou no domingo para terminar no próximo domingo. Eu fui no primeiro domingo, logo quando começou. Na minha região não tem muitas igrejas católicas e essa que eu raramente frequento é uma das poucas e muita gente vai. Nesse primeiro domingo de começo do Cerco de Jericó, tudo estava calmo e ocorreu tudo bem. Essa missa costuma demorar umas 2 ou 3 horas, pois nosso padre gosta de explicar e cantar muitas cantigas, e sem contar que ao fim da missa ele passa com o Santíssimo. Como eu fazia curso nos dias da semana, não pude ir durante a semana, no cerco, mas fui no sábado e foi no sábado que tudo começou. Essa igreja não é muito grande e tem uns 20 bancos daqueles compridos. Se não chegamos cedo, ficamos em pé. Nesse sábado, penúltimo dia do Cerco de Jericó, chegamos atrasadas. Eu, minha mãe e minha irmã. E ficamos em pé. Fiquei em pé atrás de uma moça que estava sentada em um daqueles bancos de plástico. Começou a missa e pude notar que a moça que estava na minha frente tremia as pernas, como se tivesse atrasada para algo. Não dei muita importância. Passou uns 20 minutos de missa e a moça começou a gritar coisas como: "Quero ir embora, me tira daqui, eu não quero ficar aqui." Se levantou do banco e logo em seguida os coroinhas da igreja já estavam ao redor dela tentando segurá-la. Ela caiu no chão como que por um desmaio. E uma moça que estava ao seu lado também caiu. Nessa altura do campeonato eu estava assustada, pois nunca tinha visto nada parecido com aquilo.
Aquelas duas moças deitadas no chão murmuravam coisas que não pude entender. Enquanto os coroinhas rezavam, elas começaram a se debater. As duas foram levadas no colo para um tipo de quarto que acho que eles guardavam roupas e essas coisas. A missa continuou e os que estavam de fora do tal quartinho só podiam ouvir alguns gritos de pavor, que deixaram muitas crianças assustadas. Depois de algum tempo, uma das moças saiu do quarto, não era a moça que estava na minha frente. E logo em seguida a outra moça que estava na minha frente saiu do quarto também. Sentou-se e parecia que estava melhor. Pude notar que os calcanhares dela sangravam a ponto de manchar sua sapatilha. Ela logo colocou um papel e a missa continuou. Um papel no calcanhar, acho. A missa já estava para acabar. Estava tudo calmo. Era hora do Santíssimo passar. O padre se vestiu e pegou o Santíssimo e foi dando a volta na igreja. É de costume que os que estão na missa encostem no manto do padre quando ele passa com o Santíssimo, em demonstração de fé, e com muitos pedidos e agradecimento quando tocam. A moça que estava na minha frente novamente começou a gritar, falando que não queria ficar ali, que queria ir embora, que não queria tocar no Santíssimo. E logo em seguida ela caiu no chão novamente. Todos que estavam ao redor dela continuaram a seguir o padre com as mãos e cantando. Após o Santíssimo ter passado, a moça se levantou e abraçou o padre. A missa acabou e minha mãe e minha irmã fomos embora. Pensamos e comentamos entre nós que teria saído o que tivesse naquela moça depois de tudo que ela passou hoje. Domingo fomos ao último dia do cerco de Jericó e a moça estava lá de novo. Ela começou a rezar o terço, até então ela parecia estar bem, mas depois de alguns minutos começou a gritar de novo, falando que não queria estar ali e todas aquelas outras coisas. Foi levada novamente para o mesmo quartinho e dessa vez pudemos escutar gritos muito mais altos e até gargalhadas. Quase no final da missa, a moça saiu do quarto. Viu a passagem do Santíssimo e quando a missa acabou, ela ainda continuou lá ajoelhada rezando. Depois desse ocorrido, eu nunca mais a vi. Não sei se o que estava a atormentando finalmente foi embora ou se ainda continua com ela. Fiquei assustada com esse acontecido, pois já frequentei diversas religiões, até mesmo Umbanda, e nunca presenciei algo tão forte e sobrenatural dentro e na presença de Deus. Peço que todos que estão escutando esse relato, a partir de hoje, independente da sua religião, peça proteção para Deus, pois a coisa fica feia quando outra coisa do mal entra e usa a gente. Desde já agradeço por ler meu relato, é o segundo que mando. Um beijão e fiquem com Deus. Perdoe os erros de português e pontuação. Um beijo, muito obrigada. Coitada da moça. Então vamos lá contar esse. Uma mãe pedindo ajuda. Olá, Ana, espero que de alguma forma consiga alguma compreensão ou conselho de alguém que ouça esse relato. Se for citado algum nome, já estará trocado, ok? Sou nova, tenho 22 anos, mas desde criança vários eventos sobrenaturais acontecem comigo, mas sobre esses eventos enviarei outros relatos. Hoje o relato é sobre meu filho. O primeiro evento que aconteceu foi quando ele tinha 1 mês e pouco de vida. Eu havia acabado de amamentá-lo e ele dormiu. Sendo assim, como ele não rolava ainda, o coloquei deitadinho no meio da cama, mas bem em cima, perto da cabeceira, com travesseiros dos lados para me assegurar que ficaria tudo bem. Saí do quarto. Não se passou nem 5 minutos, Ana, e escutei ele chorar sentido. Corri para o quarto e quando cheguei lá, o susto. Ele estava no chão, nos pés da cama, de barriguinha para cima, como se fosse
no chão, nos pés da cama, de barriguinha para cima, como se fosse puxado da cama até o chão. Catei ele no colo, fui para fora da casa chorando também, pois aquilo não era possível. O acalmei, até porque o chorinho não era de dor, graças a Deus. Mas parecia de susto, até porque olhei ele todinho e não havia nada, nem vermelhidão, nem galo na cabecinha, considerando que minha cama é box, então é alta. No momento estava sozinha em casa. Na hora liguei para o meu marido, pois não ia entrar naquela casa, porque eu sabia que era alguma coisa sobrenatural, considerando o que eu já passei e vi. E eu senti o quarto gelado quando entrei e vi ele no chão. Mas todos me convenceram na época que não era nada demais. Como não é nada? Como que uma criança de 1 ano vai parar no pé da cama? 1 ano? 1 mês? Bom, o tempo passou e não aconteceu mais nada com ele em especial. Até há cerca de 1 ano atrás. Ele faz 6 aninhos esse ano. Ele começou a acordar no meio da madrugada chorando muito, desesperado. Ele sempre está com os olhos abertos, chorando, às vezes se debatendo, às vezes acuado. Teve até alguns dias que, em meio aos gritos e choros, ele apontava para algum lugar, tipo para o canto da parede, e tremia muito, e falando assim: "Olha lá, mamãe, olha lá." Eu olhava e não via nada, abraçava ele chorando junto, sem saber o que fazer, só tentando acalmá-lo. E sempre o quarto com um clima mais frio. E sempre no outro dia, conversando com ele, ele não lembrava de nada. Eu sei que é estranho, não é pesadelo, porque quando ele tem pesadelos eu consigo acordá-lo e ele me conta. Ele tem noção de que foi um sonho. Mas quando acontecem essas crises é totalmente diferente, não tem ninguém que consiga trazê-lo à realidade. Já conversei com médicos e eles me dizem que não tem o que fazer porque ele não se lembra do que aconteceu e não está afetando ele porque mesmo com os olhos abertos ele está dormindo. Já levei para benzer e benzi a casa. A única coisa que aconteceu foi que de 3 a 5 crises por noite diminuíram um pouco e não são mais todos os dias. Não sei mais o que eu faço. Conto esse relato com lágrimas nos olhos, pois só Deus sabe como é difícil viver essa situação. Espero que se alguém já passou ou passa por algo parecido ou saiba o que pode ser, me ajude. Que Deus abençoe você e sua família. Sou muito sua fã. Beijos. E aí, gente? Se alguém souber de alguma coisa, fala. Seria isso terror noturno? Seria... Já levou algum psiquiatra? Quando eu falo assim, gente, não leve a mal. Não fala assim, ai, meu filho não é louco. Ou alguém fala, ai, eu não sou louca pra ir Não é isso, gente. Eu já falei aqui. A gente, quando tem problema no fígado, não vai num hepatologista. Acho que é isso. Se você tem um problema no pulmão, você vai no pneumologista. Se você tem um problema no... Eu lembrei dos Mamonas agora. Se você tem um problema no coração ou desconfia de algo lá, você vai num cardiologista. Se o problema é na mente, você vai num psiquiatra, um neurologista, não é? Então, não achem que é assim. Mas, às vezes, visitar um neurologista, um psiquiatra pode ajudar. Ou ainda alguma coisa relacionada à hipnose. Será que não ajuda a lembrar? Será que pode ser isso mesmo, de que ele ainda está dormindo, mesmo com o olho aberto, como se fosse um caso de sonambulismo, como se fosse um pesadelo que acontece na mente, mas ele está com o olho aberto, mas na verdade é um sonho que ele ainda está tendo, ele acorda antes da hora. Não sei se isso é possível. Bom, tudo é possível hoje, mas... Ou ele... Não sei se isso é tido como terror noturno. Ai, não sei, gente. Ou a mente dele acaba, por ter sido traumático, por ser traumático, a mente dele bloqueia. E aí ele esquece, sabe? Esquece aquilo por ser traumático.
Eu tentaria, eu não sei, às vezes dá medo de judiar da criança e tal, que nem eu já vi um caso aqui que tentou a hipnose, às vezes pode ser dolorido, aí eu não sei, né? Porque forçar a criança a lembrar de algo que às vezes a aterroriza. Mas pode ser alguma coisa pra saber o que é que tá acontecendo com ele, né? Ou, como digo, às vezes visitar um neurologista, um psiquiatra, ver se... Mas é que ela já tem histórias de eventos sobrenaturais, né? Então, se alguém souber, puder compartilhar alguma palavra com uma mãe, então façam isso. Que mais? O último acorde é o relato de hoje. O último acorde. Os nomes estão diferentes dos nomes reais e o relato é meio longo. Deixa eu espirrar. Amém. Olá, meu nome é Fulano e eu sou um grande fã do Canal Assombrado. Sempre tive vontade de contar esse relato, mas nunca o fiz. Porém, por intermédio e insistência da minha namorada, que também é fã do canal, venho trazer esse relato ao conhecimento de todos do canal. Vamos começar? Vamos! Antes de contar o ápice do relato, existem algumas informações e acontecidos que devem ser trazidos à tona. Quando eu tinha 12 anos de idade, hoje eu tenho 18, os meus pais estavam entrando em processo de divórcio, pois eles brigavam muito todos os dias. E durante esse processo eu acabei ficando muito triste. Durante as brigas eu me trancava no quarto por horas e chorava muito, pois eu achava que o motivo das brigas era eu. Ah, imagina, gente, jamais. Foi quando um anjo apareceu na minha vida. A minha prima Karen, que na época já tinha 20 anos de idade. Começou a me visitar muito. Na verdade, toda vez que uma briga entre os meus pais começava, ela batia no portão de casa e pedia para entrar. Ela era vizinha de casa e morava com a minha tia na época. E sem falar nada, dava três batidas na porta do meu quarto, como se fosse um código, para poder entrar. Pois durante as brigas eu não abria a porta para ninguém, só para ela. Quando eu olhava para ela com os olhos cheios de lágrimas e com a cara inchada de tanto chorar, ela fechava a porta do quarto, me dava um abraço longo e apertado, às vezes até um beijinho na testa, para poder me acalmar. Assim que eu parava de chorar, ela pegava o pequeno aparelho de música dela com os fones e colocava para eu escutar as músicas favoritas dela. Assim foi criando o meu grande amor pela música, principalmente pelo rock, que era o estilo de música favorito dela. Ana, eu não consigo descrever como era maravilhoso ter a companhia dela em momentos tão ruins assim. Como eu disse, era como ter um anjo do meu lado. Acredito que ela entendia o que eu estava sentindo, pois os pais dela também foram assim. Brigavam todos os dias. O tempo passou, Ana. Minha prima já tinha 24 anos e eu tinha 16. Meus pais já tinham se divorciado e eu ficava um tempo com o meu pai e um tempo com a minha mãe. A minha prima tinha montado um estúdio de tatuagem no centro da cidade, além de conseguir fazer parte de uma banda pequena aqui da região, que tocava em bares e pequenas festas, bem amadores. Ela era baixista e vocalista de apoio. E vocal de apoio. Ela tinha uma voz de anjo, Ana. Era linda de se escutar. E eu estava no segundo colegial da escola. Tinha poucos amigos, mas os que eu tinha eram apaixonados por rock, assim como eu e a minha prima. Já tinha o conhecimento para tocar um pouco de baixo e guitarra, além de ser muito bom no violão acústico. No dia do meu aniversário, dia 16 de março, a minha prima juntou o dinheiro que ela tinha, quase 10 mil reais, e me deu o presente que qualquer músico amador como eu ficaria louco de escutar.
Ela me deu uma guitarra Les Paul Faded Worn Bourbon Gibson. Não sei se é assim que fala, mas era uma Les Paul. Simplesmente eu fiquei em êxtase. Aquela guitarra custava quase 10 mil reais. Eu nunca imaginei ter uma dessas em minhas mãos. Essa prima gostava do Sam. Eu já tinha um grande carinho pela Karen, por ter me ajudado em um dos momentos mais tristes da minha vida. Mas depois de ter mandado esse presente de aniversário, eu a considerei uma mãe. Eu não tenho palavras para descrever o quão importante foi esse momento e o quanto eu passei a amá-la ainda mais. Mas nem tudo são rosas, né, Ana? Quando foi dia 15 de maio, a minha prima estava voltando de um show às 4 da manhã, em um carro com outros 2 rapazes, o vocalista da banda, seu namorado, e o baterista, que provavelmente estava precisando de uma carona para sua casa. Quem estava dirigindo o carro, o vocalista, perdeu o controle e bateu com toda a força na proteção lateral da rodovia. E infelizmente a minha prima veio a falecer no acidente, junto com os outros 2 membros da banda. Quando deu 6 da manhã, eu acordei para me arrumar para ir para a escola, só que eu senti que alguma coisa estava estranha. Era como um vazio ou um silêncio estranho, não só em casa, mas também em mim. A notícia da morte já tinha chegado a conhecimento da minha mãe. E foi quando eu estava me levantando da cama que a minha mãe abriu a porta do quarto, se sentou ao meu lado e contou sobre o ocorrido. Após o fim do relato, ela se levantou sem falar um A e saiu do meu quarto, fechando a porta devagar e sussurrando que hoje eu não precisava ir à escola. Quando o trinco fechou, eu estava congelado e pálido. Mas depois de alguns segundos eu desabei em lágrimas. Eu não conseguia parar de chorar de forma alguma. Foi quando eu olhei para minha guitarra Gibson, a mesma que ela tinha comprado de presente para mim. Repentinamente, um choro que durava quase 2 horas parou. E eu senti um aperto quente no peito, nas costas e nos braços. E simplesmente peguei o instrumento em minhas mãos e o coloquei no meu colo. Posicionei meus dedos nas cordas. Parecia que o meu corpo queria tocar alguma música, mas a minha mente não queria. Era como se alguém me controlasse como um fantoche. Passei quase 5 minutos sentindo uma leve queimação com o instrumento no colo, quando do nada o calor subiu e se espalhou pelo corpo inteiro. E do nada os meus dedos começaram a se mexer, mesmo meu cérebro não dando tal ordem aos meus nervos. Parecia uma possessão ou alguma coisa do tipo, pois eu estava fora de mim. Eu sentia a minha alma fora do corpo, mas ao mesmo tempo eu sentia o meu corpo se mexer e cada nervo se contrair. E quando recuperei a minha consciência, entre aspas, os meus dedos estavam se mexendo e tocando as cordas da guitarra, fazendo sons. Foi quando eu me concentrei nos sons e, por incrível que pareça, eu estava tocando uma música chamada Hotel California, de uma banda chamada Eagles. Welcome to the Hotel California. E aí eu sempre esqueço quando eu vou cantar uma música, eu só lembro a parte. It's a lovely place, what a lovely place, such a lovely face. Acho que é algo assim. Living in the Hotel California, where a nice surprise. Agora eu não lembro a letra, gente, desculpa, mas agora eu tô escutando Hotel California na cabeça, mas eu não sei a letra. Enfim, era essa música que ele estava tocando. Quando terminei de tocar a música por completo, quase 7 minutos depois de começar, eu comecei a pensar o motivo para tudo isso. Ana, você não vai acreditar. No momento em que a música parou,
e eu recuperei a minha consciência, eu senti que aquela queimação não era interior, era exterior, como o calor de um abraço apertado. Logo em seguida eu parei e lembrei que a música favorita da Karine era justamente a mesma que eu estava tocando na Gibson. Eu me arrepiei inteiro, Ana, e comecei a chorar desesperado, pois eu sabia que não estava maluco, e sim que aquilo era obra da minha prima. Ela estava me dizendo adeus. Eu senti aquele calor de abraço, aquele amor pela música, e posso afirmar que consegui ver o seu lindo sorriso e escutar a sua voz de anjo cantando em minha cabeça e indo embora lentamente. Até hoje eu me lembro desse episódio da minha vida. Foi um dos mais marcantes que vivi até agora. Mas não acaba por aqui, pois toda vez que eu toco alguma música na Gibson, eu tenho as mesmas sensações, intensamente iguais. Toda vez que eu quero me lembrar do conforto que ela me dava, eu pego a minha guitarra e fico palhetando músicas por horas e horas. Às vezes eu fico a noite inteira só para não correr o risco de esquecê-la. Há mais ou menos 2 meses eu levei essa guitarra em um show da minha banda, em caso de emergência, caso a minha guitarra primária desse algum problema, em um pequeno bar aqui na região. E lá estava lotado de jovens, principalmente da minha faculdade. Estávamos todos alegres com o show e o ambiente. Foi então que a banda resolveu tocar a música Hotel California, Hotel California. E por algum motivo eu resolvi trocar a minha guitarra clássica, que eu sempre usava nos shows, pela minha Gibson. E quando eu toquei o primeiro acorde com a Gibson, eu comecei a chorar espontaneamente. Todos no bar olharam para o pequeno palco e começaram a me encarar. Mas eu continuei a tocar a música, chorando, mas continuei. Depois de acabar a música aos prantos, a banda deu um tempo e eu fui no banheiro lavar o rosto. Quando eu estava voltando do banheiro, uma senhora bem velha me parou no caminho, me chamou no canto e disse que estava lindo o som da guitarra. Eu a agradeci pelo elogio, mas antes de eu voltar ao palco, ela me disse que era uma médium e que quando eu puxei a Gibson para tocar, ela sentiu uma luz muito forte saindo do instrumento e logo em seguida essa luz passou para mim e no final da música a luz voltou para o instrumento. Só que antes dela voltar, a senhora viu a luz se materializar em uma silhueta bem magra e antes de sumir para o instrumento, a silhueta se agarrou a mim como se fosse um forte abraço. Não posso negar que depois de contar isso, eu dei um abraço na senhora e chorei por um longo tempo, pois eu sabia do que ela estava falando. Afinal, eu havia sentido o mesmo, um forte abraço apertado. Ana, espero que tenha se emocionado com o relato, pois durante o tempo que eu escrevi, eu me emocionei várias vezes e chorei feito uma criança. Beijos e abraços para toda a família assombrada. Um beijo para você, muito obrigada pelo relato. Cara, que foda, não é? Pois é. Bom, acho que essa guitarra vai ficar guardada pelo resto da vida com você, não é? Tá certo, tem que fazer isso mesmo. E que coisa, né? Por que algumas pessoas têm que ir, né? Enfim. Mas que legal que ela tá com você e te acalenta até agora, né? Até os dias de hoje. Ela, tipo, é um anjo mesmo. Ela tava sendo um anjo em vida e depois ela continuou sendo um anjo pra você. Ela, tipo, tá ali ainda. Que legal. Muito bom. Pronto. A Estrada da Feitiçaria. Olá, Ana. Todos os nomes estão trocados, inclusive o meu.
Me chamo fulano e vou contar um relato que aconteceu com o meu tataravô, Antônio, em 1932. Ele, então, com 24 anos. Meu avô era muito desligado da seriedade da vida. Era muito baladeiro, ferreiro, era briguento e divertido. Hoje em dia ele é falecido. Ele, um dia... aconteceu com o tataravô. Então esse era o tataravô. Hoje em dia ele é falecido. Não, peraí. Não, você está falando do avô. Meu avô era muito desligado, hoje em dia é falecido. Ele, um dia após sair da balada, bom, enfim, a pé com os amigos, já muito bêbado, no meio da estrada, interior de Santa Catarina, ele me conta que achou algo como um pano vermelho, outro preto, uma corrente de pérolas, de madeira, um vinho, uma bebida que ele não sabia qual era e uma farofa. Ele dizia que, como na época era muito briguento e desligado, chutou a macumba. Por motivo nenhum. Nem religião ele tinha, apenas estava bêbado. Os amigos dele dizem que ele, após chutá-la, saiu se contorcendo, gritando de dor. Após isso, os amigos levaram-no para uma clínica médica. Como na época a medicina não era avançada, ele morreu. Só depois de 2 dias que saiu um laudo médico, dizendo que havia um líquido preto desconhecido na boca, no seu estômago e grudado em seu intestino. Minha dúvida é se isso tem a ver com o chute. A minha dúvida é se isso tem a ver com o chute. Beijos, Ana, deixando claro que a minha avó paterna que me contou isso e que não o conheci. E o que mais me intriga é como as coisas têm poder. Peraí, mas ele tava com os amigos, então, que contaram isso. Porque se ele morreu, não teve tempo de contar. Enfim, de qualquer forma, né? Vamos respeitar, não precisa mexer com essas coisas. Se você não acredita, ou se tá bêbado, já fique ciente. Não faça esse tipo de coisa. Esse é curto, ó. Vou ler aqui, ó. Minha resposta veio num sonho. Doença maldita. Vamos ver? Deixa eu tirar aqui só. Depois eu vou voltar pro chat já. É um tira e põe. Ana, Matheus, bebês assombrados, boa noite. Nomes já trocados. Tá, ontem, dia 20. Foi ontem mesmo, dia 25 de maio de 2018. Eu estava fuçando numa rede social e vi que um colega meu de infância havia falecido. Fiquei muito chocado e triste pelo ocorrido. Quando vi, comentei com o meu noivo. Nossa, o fulano... Os nomes já estão trocados, né? Isso. Nossa, o Rodrigo, um colega meu de infância, faleceu no começo desse mês, mas só vi agora num post de uma amiga minha, mas no post não diz do que ele faleceu. E falei o que será que aconteceu? Será que ele morreu de acidente ou de doença? Com certeza ele morreu num acidente porque ele era meio vida louca. Após essa conversa, fomos dormir. Custei para dormir. Quando consegui dormir, tive um sonho revelador. Eu estava na sala de um hospital com a minha amiga, a mesma que fez o post do Rodrigo. Ela estava chorando muito e eu fui até ela e perguntei: Rose, o que foi? E ela me respondeu assim: tinha muitos médicos, mas nenhum deles conseguiu salvá-lo. Revoltada, ela falou também: ninguém faz nada para salvar ele dessa maldita doença. E ao olhar para trás, eu vi o Rodrigo morto em uma cama de hospital e em volta dele muitos médicos. Ele estava magro, pálido, judiado, Ana, de verdade. Enfim, acordei com aquilo ainda na cabeça e resolvi mandar uma mensagem para minha amiga, que foi bem assim: Rose, eu vi sua postagem e não acreditei. O Rodrigo, aquele que sempre andava com a gente, morreu. E perguntei: do que ele morreu? Acidente? E para minha surpresa, a Rose me disse que ele morreu de câncer.
Quando ela me respondeu isso, logo lembrei do meu sonho e aí percebi que a resposta à minha pergunta veio no meu sonho. Observação, essa mesma conversa ainda está no meu celular. Estou muito impressionado porque tenho certeza que vi no meu sonho o Rodrigo do jeito que ele estava quando morreu. E que ele quis me mostrar que não foi um acidente, e sim uma doença maldita. Beijos assombrados. Nossa, lá, porque você falou, deve ter sido de acidente, né? Porque ele era vida louca, aí ele veio falar, tipo, não foi acidente, cara. E lá, legal, né? Interessante. Que veio em sonho a resposta. E aí? Curtiram os relatos? Espero que tenham curtido. Não se esqueçam de fazer uma visitinha lá ao canal de cortes. Se inscreve lá também. Você pode acompanhar relatos aí antigos do canal, relembrar relatos. E também aguardem que logo mais a gente volta com a nossa programação normal, tá bom? Estamos aí descansando um pouquinho, mas já já a gente volta. Beleza? Combinado? Te vejo logo mais. Beijos e fui!